Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Comunidade, você tem um encontro marcado com a doutrina espírita, o Centro Espírita Friburguense no ar. O ensinamento dos espíritos superiores através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense, trazendo até você a codificação de Allan Kardec. Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, o Centro Espírita Friburguense no ar. Agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui, para que possamos aprender e aumentar o nosso conhecimento sobre essa doutrina esclarecedora, sobre essa doutrina que nos fortalece a cada dia na nossa vivência, e que os bons espíritos, que por certo aqui estão, possam intuir esses nossos irmãos que farão uso da palavra nessa noite, para que todos nós possamos sair daqui reabastecidos de conhecimento, colocando tudo isso em prática na nossa vida, no dia a dia. E para isso contamos com a ajuda dos nossos anjos de guarda, que nos ajudam, que nos intuem o tempo todo. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês vamos começar com o Roberto falando sobre saúde e espiritualidade, né? Tema muito importante e oportuno. Boa noite, meus irmãos, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver, nos dando a tranquilidade e o bom ano. Antes de nós entrarmos propriamente no tema saúde e espiritualidade, eu queria conversar com vocês a respeito de sintonia. Existe uma linguagem que é bastante difundida, que é o Esperanto, que vai, de certa maneira, permitir que a gente possa, nós encarnados, possamos nos comunicar com uma certa facilidade. Mas existe uma linguagem bem mais antiga, e que a gente quase que não se dá conta, que promove uma integração muito mais importante, que é a música. A música, em qualquer língua, ela é escrita da mesma maneira, né? Uma coisa tão simples que a gente às vezes até esquece, né? São 5 linhas, 4 intervalos e 2, 4, 6, 7 letras somente. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Com essas 7 letras, vamos dizer assim, colocadas assim. Tem até uma música do Chico que fala de cobrir de redondilhas, né? São umas bolinhas assim que bota nessas 5 linhas ou nos intervalos, e ali se fala a linguagem que é considerada a linguagem universal, porque em qualquer idioma pode escrever, e em qualquer idioma a gente entende, né? E por que eu estou falando a respeito disso? Porque a chave, vamos dizer assim, da nossa existência saudável é a sintonia. É a sintonia que a gente vai estar conosco mesmo e, consequentemente, com o ambiente, o local onde a gente vive, aonde a gente trabalha, no nosso dia a dia, né? Porque assim como a gente vibra, é que as pessoas nos sentem. E assim como as pessoas nos sentem, elas devolvem o mesmo tipo de vibração. Ou seja, quando a gente está bem, a gente atrai pessoas que estão bem. Quando a gente está mal, a gente atrai pessoas que não estão bem também. E no mundo espiritual, funciona da mesma maneira.
E entre nós e o mundo espiritual também funciona da mesma maneira. Então a gente vai ver que, como a gente sabe, né, no livro dos Espíritos, Kardec perguntou se o mundo espiritual interfere na nossa vida, e o mundo espiritual respondeu que interfere sim, e na maior parte das vezes é o mundo espiritual que nos guia, né? Também no livro dos Médiuns, na questão 294, Kardec pergunta: podem os espíritos guiar o ser humano, né, nas pesquisas científicas e nas descobertas? E eles dizem então que a ciência é obra do gênio, só deve ser adquirida pelo trabalho, pois é somente pelo trabalho que o homem se adianta no seu caminho. Que mérito teria ele se não lhe bastasse senão interrogar os espíritos para saber tudo? Então a questão aqui é que a ação é que vai determinar como nós vamos viver. A nossa ação com relação a tudo que é a nossa existência. A gente vai ter, continuando esse item 294, para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Interessantemente, a Organização Mundial de Saúde tem uma definição de saúde muito parecida com isso. É definido como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções ou enfermidades. Então a gente vai ver que, né, é uma tremenda coincidência, né, que a gente já sabe que não existe. Então o que quer dizer isso? É que a inspiração em algum momento do mundo espiritual trouxe para isso ser fixado para a ciência que a saúde não tem nada a ver com problemas de doença momentânea. Por que momentânea? Porque muitas vezes a gente pensa em termos de 30, 40, 50, 80, 90, né? Hoje uma pessoa falou comigo: minha avó vai fazer 100 anos esse ano. Então, mesmo assim, é um tempo de existência bastante reduzido, se a gente for imaginar que nós, que somos seres imortais, já estamos numa caminhada de alguns séculos, talvez milênios, né? Ou talvez até muito mais, porque se a gente for parar para pensar que existem registros científicos de existência de seres parecidos conosco, né? De 40 milhões de anos atrás, e se a gente faz parte desses primeiros seres que encarnaram aqui no planeta Terra, a gente pode ser que já esteja reencarnando aí há uns 30 milhões de anos, né? E ainda falta algum tempo, hein? De qualquer maneira, o tempo é uma coisa muito relativa, então a gente vê logo, né? E, de qualquer maneira, a gente vai ver que esses momentos que a gente tem, então, aonde de repente a gente nasce ou devido a vários fatores tem que conviver com algum problema físico mais grave, ou alguma doença que a gente tem ou desde o nascimento, né? Porque tem crianças que já nascem com, por exemplo, diabetes, ou a gente adquire a diabetes depois de uma certa idade, ou outros problemas, né? Vamos dizer assim, o grande terror de todos nós, que é o câncer, né? Que é uma doença que
não tem muito a ver com o problema nosso do momento. Muitas vezes sim, mas não sempre, né? Na maior parte das vezes se diz que o câncer é uma doença karmática, né? Ou seja, é uma doença que a gente tem que passar por ela por motivos que a gente teve algum problema no passado como um ser imortal, né? Então, mas de qualquer maneira, uma das coisas muito importantes que a gente tem que observar é com relação a essa sintonia com o mundo espiritual. E aí eles continuam aqui dizendo: os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias onde predomina o amor ao bem e o desejo sincero de instruir-se a melhorar-se e melhorar-se. A presença deles afasta os espíritos inferiores, que ao contrário encontram livre acesso e podem agir com toda liberdade entre pessoas frívolas ou guiadas apenas pela curiosidade e por toda parte onde encontrem maus instintos. Quando a gente lê assim, a gente acha que isso tem a ver com a mesa mediúnica, mas não tem não. Os espíritos superiores se comprazem com reuniões sérias que são de várias naturezas diferentes, né? Jesus mesmo, na época que esteve entre nós, o que ele disse? Onde estiverem reunidos 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Então, qualquer tipo de reunião, essa nossa reunião aqui, ela tem a presença de espíritos superiores que se preocupam conosco e se preocupam também em ajudar outros que vão conseguir ser ajudados através da nossa sintonia favorável para que eles possam usar aquilo que nós temos de melhor para ajudar o próximo. E, ao mesmo tempo, afastam os espíritos inferiores, porque os espíritos inferiores, eles não gostam muito de reuniões sérias. E um dos remédios mais importantes que a gente tem para uma reunião séria é o Evangelho no Lar, que é recomendado para todos nós como sendo um modo de se harmonizar o lar, né? Porque muita gente tem uma casa para morar, mas não tem um lar, porque falta aí uma harmonia, uma vibração de tranquilidade, de bem-estar, tanto para aqueles que estão encarnados como para aqueles que estão desencarnados. E como está dizendo aqui, isso aí afasta aqueles irmãozinhos que não estão muito interessados em equilíbrio, em vibrações de harmonia. A gente vai ver que a ciência, ela teve muita dificuldade devido ao passado, né, em se harmonizar com a espiritualidade. Por que isso? Porque antigamente a igreja tradicional é que cuidava dessa parte da ciência, né? Quem não se lembra, né? Tem lá o nosso irmão e companheiro que disse que a Terra não era o centro do sistema, e sim o Sol, e quase por pouco ele não vai para a fogueira, né? Porque era uma heresia, né? Mas com essa separação da ciência e da religião, houve, de certa maneira, os cientistas achando que não podiam acreditar em Deus, porque uma coisa era incompatível com a outra. Mas isso é normal, né? Quando as coisas mudam, primeiro tem um extremismo muito grande. A gente tem um exemplo aí do Jung, que foi uma pessoa muito importante no estudo da psicologia, né, da psicoterapia,
E até hoje existem 2 escolas diferentes de psicologia, né? Ou a junguiana ou a... Me fugiu agora a outra, o outro... Freud, São as 2 escolas. Então, ele numa entrevista, provavelmente já o pessoal sabendo qual era a opinião dele, numa entrevista a uma TV, uma rádio na época, perguntaram a ele se ele acreditava em Deus, e ele disse que ele não acreditava não, ele sabia que Deus existia. E aí, a partir disso, ele ficou meio desacreditado, porque um cientista não podia acreditar em Deus. Na situação atual, o que a gente sabe? Que a saúde e a espiritualidade, elas estão intimamente ligadas. E no Brasil, assim como no mundo todo, se estuda justamente essa parte que tem muito a ver com o que a Organização Mundial de Saúde fala aqui, que é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Quer dizer, um bem-estar mental é uma mente ligada à parte espiritual, né? A divindade, independente de qual seja a religião ou a crença daquele ser, mas que tenha lugar no seu dia a dia para reflexões, para meditação. E tem aqui numa revista Ligado em Saúde, essa revista, ele fala, a escritora fala a respeito de espiritualidade e saúde. E diz assim: diversos estudos apontam que ter uma espiritualidade pode trazer mais qualidade de vida e isso pode ter um impacto positivo na saúde. No entanto, esse é um tema que costuma ser tabu em consultórios e atendimentos de saúde, porque a maioria das pessoas acredita que ciência e espiritualidade não podem se misturar. E aí então a gente vai ver que, na verdade, a ciência hoje em dia já chegou à conclusão que a espiritualidade é muito importante, tanto para o nosso equilíbrio, de maneira geral, como para a saúde. Porque nesse momento, a parte espiritual, ela vai ajudar, por exemplo, aqui, seguindo essa reportagem, a espiritualidade proporciona sentimentos como perdão, gratidão, empatia e otimismo, que produzem e liberam substâncias anti-estresse, como serotoninas e endorfinas, que são benéficas à saúde vascular, no caso do coração, né? Por outro lado, a raiva, o pessimismo e o medo liberam hormônios de estresse, como adrenalina e cortisol, que também, nesse caso, não são benéficos para a nossa saúde, né? A questão da espiritualidade, ela diz, é confundido com religiosidade, quando na verdade não necessariamente requer práticas religiosas. Trata-se da dimensão da consciência, que é a busca pela transcendência, seja essa considerada Deus, universo ou verdade última. Dizendo então que o interesse pelo tema espiritualidade, nos últimos 10 anos, ele ganhou uma importância muito grande, né? A gente vê que agora, após essa pandemia que nós tivemos, né, o Covid, que muitos nem lembram mais, que já faz tanto tempo que passou, né? Mas deixou muitas consequências de saúde física. Estava falando hoje justamente a respeito disso,
né? Uma que tem aparecido muito, é a tal da herpes zoster, que a gente quase que não ouvia falar, né? E hoje em dia os médicos indicam até que todo mundo deve tomar a vacina, que é cara pra caramba. E quem já tomou, nosso companheiro Rogério, por exemplo, já tomou. Falou que dói feito não sei o quê. Mas não é para assustar vocês, não. Quem achar que é válido, mas vocês podem estar certo que dói no braço e no bolso também. É bem cara. Mas de qualquer maneira, o que tem a ver isso? É porque foi um desequilíbrio durante um tempo muito grande que nós sofremos, porque quando está de noite e a gente não sabe se vai clarear, a gente fica realmente muito emocionalmente abalado. Porque a gente não sabe quando é que vai acabar isso, né? Porque não existia uma perspectiva. E, na verdade, a gente acabou descobrindo que o vírus em si não vai acabar nunca, né? Ele veio para ficar. Tem, inclusive, um livro que eu li, eu emprestei e a pessoa não me devolveu, deve ter gostado bastante. O livro dizendo a história da humanidade através do vírus. E lá fala de uma coisa muito interessante, porque o vírus, ele tem inteligência. O vírus inteligente, ele não mata o hospedeiro. Porque se o hospedeiro morrer, ele morre também. Então os vírus que vêm há séculos e séculos, e um deles que existe registro na época dos egípcios, que é o que a gente chama de bacilo de Koch, que é o da tuberculose, é um vírus inteligente. Ele ficou escondidinho e tal, e ultimamente tem estado aí fazendo das suas novamente. E é antiquíssimo, né? Então eles estudaram a humanidade através dos vírus que existem, com os quais a gente convive, né? A gente convive e vamos conviver com mais esse, que é um vírus que veio para ficar. Mas, naturalmente, necessitou esses homens de gênios, ou pessoas de gênio, né? Para poder, então, encontrar uma solução que pudesse fazer com que a gente consiga conviver mais ou menos em harmonia com esse vírus, né? Então, a gente vai ver que, na verdade, a prece é a solução para a nossa vida, o nosso dia a dia. Tá aqui, por exemplo, a espiritualidade e a religiosidade são recursos valiosos utilizados pelos pacientes no enfrentamento das doenças e do sofrimento. O processo de entender qual a relevância, identificar demandas e prover adequado suporte espiritual e religioso beneficia tanto pacientes como a equipe multidisciplinar e o próprio sistema de saúde. Ideias positivas repetidas sistematicamente e fervorosamente mudam o nosso campo mental, quer dizer, mudam essa sintonia, fazendo com que a gente consiga fugir do problema, não, mas fazer a conexão com aqueles que podem nos ajudar, que são os irmãozinhos do mundo espiritual de nível mais elevado. E essa conexão vai nos curar? Não, mas vai nos trazer a tranquilidade íntima para que a gente possa, como no caso do Covid, né, conviver, vamos dizer assim, de certa maneira harmonicamente, ou, em muitos outros casos, aceitar o que a gente está passando, né? Porque a gente tem a tendência de querer que aquele problema não exista mais. Mas não existe mágica. O que existe é a gente ter a harmonia íntima e aceitar aquilo que a gente está passando. Em todas as questões, não precisa ser só na questão de saúde, não.
a gente vai, durante uma época, eu tive a oportunidade de participar de um grupo de capelania, que a gente ia no hospital para orar junto com as pessoas que estão lá em situação, às vezes, bastante complicada, né? E não parece nada, mas a gente fazer uma prece junto com uma pessoa que está num momento difícil da vida, né? E de ela perceber que ela não está só, porque a gente sabe que não está só. Nós temos a companhia de espíritos superiores, aqueles irmãozinhos que se propuseram a estar conosco nos momentos de dificuldade na nossa encarnação, e principalmente aquele, né, que é o nosso anjo da guarda, ou o nome que a gente queira dar. Só que tem uma questão muito importante. Todos os espíritos superiores, eles respeitam profundamente o nosso livre-arbítrio. Então, só se a gente pedir que a gente vai receber ajuda. Porque muita gente acha que, não, ele já sabe o que eu preciso, mas não é assim. A gente tem que expressar a vontade. A ação é essencial para que a gente possa receber ajuda. E para a gente então ficar com uma reflexão, para a Ângela depois poder fazer a parte dela, eu queria deixar para vocês só o seguinte: os bons espíritos nos convidam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Muita paz a todos. E como nada é por acaso, a Ângela vai falar sobre a prece. É isso aí. Ó, que como é que a espiritualidade age, né? Eles não combinaram, tá? Não teve. Nós combinamos. Ah, combinou? Ah, então dessa vez teve combinação. Então tá bom. Né? Ah, então tá. Então teve combinação, então tá tudo certo. Nós entramos em sintonia para ficar uma coisa mais tranquila, né? A gente conseguir realmente fazer a coisa apoiando o outro. Que é importantíssimo o assunto que ele está falando da saúde. Todos nós estamos no planeta e queremos saúde. Ninguém quer ter problemas. É a coisa melhor que tem, ele diz, eu tenho uma saúde de ferro. Né? Tem gente até que usa esse termo, tenho uma saúde, nada me abala. Mas, gente, negócio não é brinquedo, não. A coisa é séria. A prece é uma ajuda fantástica que temos a nosso alcance. E às vezes a gente se utiliza dela tão pouco, a gente reclama, a gente cria problemas e a gente esquece que tem esse potencial nas nossas mãos, nas nossas mentes. Então a gente tem que ter essa certeza que não estamos aqui na Terra abandonados, largados aqui não. Mas é importante que a gente se utilize da prece da forma correta. Nós precisamos, na hora da prece, nos recolhermos, nos interiorizarmos, voltarmos para dentro de nós para termos a harmonia necessária para pensarmos no que nós queremos com a nossa prece. Será que tem alguém que eu precise perdoar ou alguém que precisa me perdoar? Fazer uma reflexão abrangente, porque nós somos espíritos atrasados. Nós ainda temos muitos erros a consertar. Então a gente tem que observar isso aí e termos a humildade de reconhecermos os nossos erros. É importantíssimo a gente estar ligado nesses 3 detalhezinhos: recolhimento, perdão e humildade, para que a nossa prece possa atingir as culminâncias espirituais, que ela possa atingir a quem nós estamos endereçando os nossos pensamentos através da prece.
é importante que a gente esteja humilde, que nos recolhamos e que tenhamos sempre esse sentimento de perdão, porque aí sim a coisa vai andar. Mas para que a nossa prece tenha eficácia, né? Nós não podemos concluir que tudo que a gente pedir vai ser resolvido. Falei no início, nós somos espíritos ainda atrasados. Nós temos 1001 problemas para corrigir. E será que tudo que eu pedir eu vou conseguir? Não é por aí, né? Nós temos que ter coragem, paciência, resignação, porque esses, né, são os meios de nos livrarmos das dificuldades. Se a gente tiver coragem de enfrentar os nossos erros, paciência para entendermos as nossas limitações e resignação para entendermos por que eu estou passando pelos problemas, então nós vamos superando as nossas dificuldades, né? Então tem um caso de um homem que está num deserto. Ele está no deserto e está morrendo de sede, está com muita sede. Se ele é um homem tem um pensamento voltado, né, para Deus e tal, e pede ajuda, ele vai ter o resultado. Mas se ele não tem, né, ele vai também ter outro resultado. Então, o homem pede ajuda, pede muita ajuda, mas se ele tem fé, o que ele vai pensar? Meu Deus, obrigada, quando ele encontra água. Agora, se ele não tem fé, que ideia excelente que eu tive! Ao invés de pegar aquele caminho, eu peguei esse. Não tem fé, né? Então, a gente tem que ter a certeza que os espíritos nos auxiliam. Eles nos guiam os caminhos aqui na Terra, né? Então é importante que a gente procure essa conexão sempre, para que realmente a nossa prece tenha efeito, seja eficaz. Porque a gente quer tudo de bom, né? Mas a gente está fazendo por onde merecer a ajuda que os espíritos estão sempre prontos a nos oferecer. Então, é necessário que a gente se ajude para receber a ajuda que os bons espíritos estão sempre prontos a nos fornecer. A gente tem que estar buscando essa conexão com fé, com esperança, com coragem, com paciência, com resignação e todos os bons sentimentos que possam envolver a prece. Porque realmente as palavras que nós usamos na prece afetam de uma maneira muito forte com os nossos pensamentos. E nos sentimos bem, e a maneira como pensamos e nos sentimos afeta as palavras que usamos. Deu para entender? É lógico que deu, né? As palavras que usamos afetam a maneira como pensamos e nos sentimos. E a maneira como pensamos e nos sentimos afeta as palavras que usamos. Aí nós fomos no Livro dos Espíritos, na questão 833, Kardec perguntou o seguinte aos espíritos, olha bem, há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pelo qual goze de uma liberdade absoluta? E os espíritos responderam, é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limite, porque o pensamento não conhece entraves. Quer dizer, a gente pensa o que quiser, a gente põe na cabeça e deixa fluir, né? Mas nós somos donos dos nossos pensamentos.
pode impedir os pensamentos, mas a sua manifestação, mas não consegue aniquilar esse pensamento. Então a gente tem que estar vigilante com os nossos pensamentos, né? Porque as palavras, elas vêm dos nossos pensamentos. Quando a gente pensa, a gente fala. E esses pensamentos vão, as palavras vão. As palavras são um poderoso meio que nós temos de nos comunicarmos. Imagina uma pessoa que não fala. Ela pode até pensar, mas ela não consegue se expressar. Então, o pensamento é algo fantástico que nós temos. E a prece, na prece, nós nos utilizamos do pensamento, né? As palavras, né, produzem também efeitos sobre as demais pessoas, bem como a delas sobre nós. Se você fala para uma pessoa, a palavra vai. E quando a pessoa fala para nós, ela vem. E se é alguma coisa que nós não queremos ouvir ou não gostamos de ouvir, aquilo vai nos afetar, aquilo vai nos magoar. Da mesma forma, quando nós emitimos as palavras. Então, quando a gente emite a palavra, nós pensamos. E do momento que a gente pensa, nós atingimos também as pessoas, como as pessoas também nos atingem, né? Então, é difícil imaginar nossa vida sem a fala, sem a linguagem. Em certo sentido, sequer podemos pensar sem palavras, pelo menos de uma forma consciente. Então, a gente não consegue pensar, né, sem formar palavras. Isso é fácil da gente entender, né? Quando pensamos num problema, usamos frases como, o que isso iria me acontecer? Ou, se isso ou aquilo, e a gente vai, né, divagando pelas nossas palavras. Então, assim, a linguagem faz parte do próprio processo de pensar. É normal, a gente, né? É fácil da gente entender isso aí. Bem como, o que é mais óbvio ainda, é o meio usado quando nos comunicamos com os demais. Esse pensamento aí, quando pensamos num problema, usamos frases e tal, é do Dr. Henry Alder. Ele está nesse livro aqui, da Essência da Palavra. Esse livro aqui era do Zé Manel. Então, né, a gente está sempre buscando aqui esse meio aqui, porque realmente é importantíssimo a gente se utilizar das palavras. E na prece, nós utilizamos e muito as palavras. Então é importante que a gente vigie essas nossas palavras, esses nossos pensamentos, para que realmente, volto a dizer, possa atingir as culminâncias espirituais. Né? Porque se a gente ficar só naquela conversinha, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Não adianta. Nós precisamos envolver as palavras com sentimento. Se a gente ficar falando somente da boca para fora, não vai resolver o nosso problema. A palavra é uma forma de pensamento e o pensamento é uma forma de energia. Esse é um pensamento de Lauro Trevisan, também importantíssimo dentro da literatura. Então, a palavra é uma forma de pensamento e o pensamento é uma forma de energia. Então, quando a gente pensa, nós emitimos energia em favor daquelas pessoas a quem dirigimos os nossos pensamentos. Então, a gente tem que estar vigiando os nossos pensamentos, porque não adianta, volto a dizer, fazermos preces, se elas não estiverem envolvidas com
sentimento. E quando elas estiverem envolvidas com sentimentos, elas vão fornecer energia. Vai fortalecer para quem nós estamos pedindo, vai nos fortalecer, vai nos trazer o lenitivo que estamos buscando. Então, a prece é uma invocação. Por ela nos pomos em relação mental com o ser a quem nos dirigimos, através de um pedido, de um louvor ou de um agradecimento. Então nós temos na prece esses 3 momentos, que é o pedido. Nós pedimos muito, pedimos ajuda, pedimos amparo, pedimos proteção. Lembramos de agradecer. É importante a gente estar também com isso nos nossos sentimentos. Meu Deus, obrigada por eu ter conseguido atingir, através do meu pensamento, aquela pessoa que estava necessitando, que me pediu ajuda naquele momento. Então a gente também tem que agradecer e bendizer e louvar a Deus na sua grandeza, através dos seus amigos espirituais que estão sempre prontinhos a nos auxiliar. Eles estão sempre perto. Nós é que os bloqueamos. É como se nós usássemos uma carapaça, fechando, escondidos, fechados em nós mesmos. Então é importante que a gente deixe fluir esse sentimento, amparando, protegendo e envolvendo sim com bons pensamentos. Às vezes nós não podemos agir com as nossas mãos, mas com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, nós podemos atingir a quem nós queremos, a quem nós queremos emitir os nossos sentimentos. E também no Evangelho é abordado sobre as preces inteligíveis. Até bem pouco tempo as igrejas falavam, as suas orações em latim. Não adianta. É uma prece que as pessoas estavam lá, falando, repetindo ou pensando com aquele dirigente espiritual, e não estavam dizendo nada, porque elas não entendiam o que estava sendo falado. Então, na prece é importante que a gente entenda o significado das palavras, para que elas realmente... Não adianta eu querer fazer uma prece muito rebuscada, cheia de palavreados difíceis. Não. Quanto mais simplicidade, mais essa prece vai atingir a quem nós estamos dirigindo, Não adianta, portanto, fazermos uma prece em outros idiomas, numa língua estrangeira, porque vai ficar sem entendimento e vai ficar sem proveito, O valor da prece está ligado diretamente ao pensamento que a informa. Se não se entender o que se fala, nada surtirá de efeito. Não vai tocar o coração. É necessário que cada palavra, volto a dizer, seja revestida de quê? De sentimento. É importante a prece. Nós estamos vivendo no planeta Terra momentos de grandes desafios. E é importante que nós estejamos vigilantes. Estejamos procurando essa conexão constante com os trabalhadores da espiritualidade. Eles estão sempre agindo, mas nós nos fechamos. Nós não abrimos os nossos corações para recebermos esse amparo. Deus lê o íntimo dos nossos corações. Sabe dos nossos mais secretos pensamentos e sinceridade, e julga sempre pelos nossos sentimentos. Se nós não envolvermos
as nossas palavras com bons sentimentos, a prece não vai sair daqui. Ou não vai sair do nosso quarto, ou da nossa casa, onde quer que estejamos. Podemos estar num campo maravilhoso e essa prece não vai atingir lugar nenhum. Por quê? Nós não a estamos envolvendo com bons sentimentos. Então, é importantíssimo o sentimento na prece, porque se a prece, para que ela consiga atingir realmente, precisamos estar muito, mas muito ligados com aquilo a quem nós estamos envolvendo em nossos pensamentos, né? Todos nós estamos aqui mergulhados no fluido cósmico universal. Todos nós. É um fluido que nos acompanha porque nós estamos mergulhados nele. Que preenche tudo, todos os espaços. Assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera, aqui no mundo nós estamos sempre envolvidos pelo fluido cósmico universal. E esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento. Quando eu penso, esse fluido vai, ele transmite o pensamento. Como o ar está transmitindo o som pelo qual eu estou falando. O ar é que está levando o som das minhas palavras. Com uma grande diferença, né? É que o nosso pensamento atinge as culminâncias espirituais, ele vai para o infinito. Então, quando a gente pensa uma bobagem, não pensa que essa bobagem ficou aqui, não. Isso vai. E aí está o nosso problema, nossa grande dificuldade de entendermos. Pensamento elevado às culminâncias. Ele vai. Não vamos pensar pequeno, vamos pensar grande, vamos pensar que nós somos filhos maravilhosos de Deus. Fomos criados simples e ignorantes, mas com um potencial fantástico de crescermos. Nós, quando atuávamos aqui com as crianças, nós tínhamos uma musiquinha, uma coisinha pequenininha, simplesinha, que a prece é uma luzinha que acendemos na nossa caminhada. A Jane, talvez, alguém aí deve lembrar disso. Em prece vou seguindo o meu caminho, sem temer os perigos das estradas. Os problemas são difíceis, não se acabam. Mas a prece nos aquece o coração. Vou seguindo confiante na esperança, porque hei de encontrar uma grande solução, uma boa solução. Porque quando nós passamos isso para os pequenos, nos nossos lares, para os nossos netos, para os nossos filhos, nós precisamos ensinar a eles da grandeza da prece, gente. A prece é um meio que Deus nos deu, tanto é que Jesus nos deixou, né? O Pai Nosso. Mas o Pai Nosso tem um valor que às vezes a gente não imagina a grandeza daquelas palavras. Pai Nosso que estás no céu, Ele está em todas as partes, em todos os lugares, está sempre a nos atender quando solicitado. Ele falou que se a gente não pedir, a gente não recebe, não. A gente tem que pedir. A gente tem que estar vigilante, fazer realmente o nosso pedido com fé, com sentimento, com vontade. Ah, faz uma prece lá para mim. Não é assim, não.
Ajuda-te que o céu te ajudará. Faça você a sua prece. Nós temos uma pessoa muito amiga que todos os dias vai dizer, reza para mim, faz uma prece para mim. E eu todas as vezes falo, faz você a sua prece. Se conecte com o seu amigo espiritual, com o seu anjo de guarda. Você tem um amigo espiritual, você sabia? Ele está sempre pertinho de você. Mas é importante que a gente peça, que a gente busque essa ajuda, que a gente não fique de braços cruzados. O mundo está difícil? Tá. Então a gente tem esse recurso fantástico ao alcance das nossas mãos. Através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos. Está dando para entender a grandeza que nós temos ao nosso alcance? A prece é uma luzinha, é uma coisa pequena, que nós somos pequeninos, mas que nós acendemos na nossa caminhada. Então a gente, estando ligado a eles, nós vamos ficar em paz, nós vamos ter a certeza do amparo, da proteção e vamos nos sentir fortalecidos, porque nós estamos tentando envolver as nossas preces com os nossos melhores sentimentos e não apenas deixarmos que faça para mim a sua prece, não. Eu tenho esse potencial. Eu é que tenho que fazer. Eu preciso de ajuda para a saúde? Eu vou pedir ajuda para a saúde. O tema do Roberto. Saúde e espiritismo. Temos esse meio fantástico. E nós vamos conseguindo. Agora não podemos deixar para os outros fazer para a gente. Nós é que temos que fazer a nossa parte. Na hora do passe, cada um ali naquele momento tem que buscar a sintonia com seu amigo espiritual. Estou recebendo passe, tudo bem. O médium está ali passando os melhores fluidos, envolvimento dos melhores sentimentos. Mas se eu estiver recebendo passe, estou assim, e eu tenho que passar na padaria. Meu Deus, eu não fui no açougue. Eu deixei a roupa na máquina. Estou divagando. Não estou recebendo os fluidos que estão sendo transmitidos naquele momento. Agora, se eu fico ali vibrando, que Deus me ajude, que esses amigos espirituais que estão me fornecendo esses fluidos possam endereçá-los também para o meu companheiro que hoje não esteve aqui, para minha mãe que não pôde estar, para minha filha, para o meu filho. Aí sim, tudo bem. Agora, se eu estou ali pensando em coisas do mundo, coisas triviais, estou perdendo o meu tempo mesmo na hora do passe, que é um momento seríssimo na nossa casa. É um momento importantíssimo e que cada um, quando estiver recebendo o passe, realmente esteja com o coração aberto para receber essa energia que é transmitida através do passe, que é uma prece. Eu espero que eu tenha conseguido, passar o recado sobre a prece, que vocês possam retornar aos seus lares, envolvidos com os melhores fluidos, com as melhores energias que a espiritualidade vem trazer para cada um de nós. Muito obrigada.